Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos acolhidos e abraçados fraternalmente em nosso nome e em nome da espiritualidade que já nos acolhe desde o momento que aportamos nesta porta. Meus irmãos, eu trago para nós um texto do livro Momentos de Saúde, ditado pelo espírito de Joana de Ângela Divaldo Pereira Franco. Estamos encerrando o mês de março, né? Se encerra dia 31, né? Amanhã. E mês, né? Um mês comemorativo é o mês da mulher, né? Embora eu acho que a mulher não precise de um mês comemorativo, né? Mulher, mãe, mulher, né? Acho que é todos os dias, né? Os 365 dias do ano, mas enfim, né? Foi criado historicamente e aí está, então, um mês de referência para a mulher. Também esse texto vai falar um pouquinho, né, da situação que nós vivemos hoje, as questões da violência, né, do feminicídio, né? Nós vamos falar de relacionamentos, tá? Então, esse texto, o título dele, né, desta página que eu escolhi do livro é Amadurecimento Psicológico, tá? Então, quem quiser, de repente, comprar esse livro para ler, né, Momentos de Saúde, do Divaldo Franco, tá? Amadurecimento psicológico. O que a gente vê, né? O relacionamento interpessoal revela o comportamento dos indivíduos em função de si e dos outros, né? Então, olha só, já diz, né? Relacionamento interpessoal. Nos primeiros tentames, oculta a realidade. Porque na grande maioria, a grande preocupação no primeiro momento de relacionamento é o quê? A aparência, né? É aquela paixão, a pessoa encontra, né? Se encontram, principalmente, né? Jovens, né? Ou, independente, né, da idade, é a paixão, né? Aquela paixão pela aparência. E agora? Né? Parece que, né, encontrei a minha alma gêmea, bonitinha, moreninha, magrinha, loirinha, né, mais magrinho, mais gordinho, não importa, né? Mas, né, quem ama, vamos dizer, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Mas nesse relacionamento, e aí vem esse relacionamento interpessoal, né? E aí ele diz aqui, ó, aí a máscara cai. E aí a gente vê que não é só beleza. Não é só aparência. O relacionamento interpessoal não é só isso. É longe disso. Muito longe disso, né? Então, à medida que se estreitam os vínculos, aí a postura de guarda, olha só, a postura de guarda cede lugar ao relaxamento emocional. E, a pouco e pouco, a máscara cai, né? Aí a gente vai demonstrando a personalidade. Aí vai aparecendo a personalidade de cada um. Tem um padre que fala no sermão dele, e a gente já ouviu também alguma coisa na doutrina espírita também a respeito disso, né? Que quando você começa a namorar alguém, você observa, se você quer saber como que você vai ser tratado, observa como a outra pessoa trata os pais e os pais dela, né? Tanto masculino ou feminino, né? Você quer saber como você vai ser tratado depois que você estiver com essa pessoa? É só observar como ele trata os pais, como ele trata a família. É a mesma forma que você vai ser tratado. É como ele diz aqui, ó, a máscara cai, né? Um primeiro momento é, né? Então, observar, nesse relacionamento, primeiro relacionamento interpessoal, você vai na casa, né, do teu futuro esposo, tua futura esposa, teu namorado, namorada, e começa a observar como que ele trata a família dele, como que ela trata a família dela. Então aí tu já tem uma ideia do que te espera. Porque quando fala também em relacionamento interpessoal, nós estamos falando de família também, né? De família. Quem é que a autoridade em casa, né? Quem é que manda na casa? Quem é que, né, determina como que as coisas vão acontecer dentro da casa? É a criança? É as crianças? É o jovem? É o pai ou a mãe?
E aí a gente começa a observar, né? Você começa a observar esse relacionamento interpessoal na família, para depois ver como é que vai ser o teu relacionamento interpessoal com a outra pessoa, né? Então esse fenômeno é resultado da aproximação que o tempo proporciona à relação, né? Então esse vai acontecendo aos poucos. Nas pessoas realizadas, saudáveis, a conduta permanece sem surpresas. Se a pessoa vem de uma família equilibrada, uma família evangelizada, uma família, né, que cultua uma fé religiosa, que cultua, né, o respeito, né, as palavrinhas mágicas, aquelas, né, que não preciso nem dizer aqui, né, que a gente tem o hábito de pedir por favor, faz favor, muito obrigado para os outros, né, e em casa a gente esquece. Mas, não raro, na maioria, muitas famílias isso acontece, né? A gente tem exemplos disso, né? Eu vou ser bem sério para vocês, eu fui tomar banho agora há pouco com a Marilena, faz favor, me passa uma calça para mim, passa essa calça para mim, faz favor, né? E às vezes ela me diz, não precisa pedir, faz favor, né? Então, meus filhos, meus funcionários, eu peço, faz favor, me alcança tal coisa, né? Então, a gente vem de uma família tradicional, né? Estava comentando até antes, né? A chineloterapia funcionou bem, né? Quem passou pela terapia da chineloterapia, né? Varinha de Guanchuma terapia também, né? Funcionou bem, eu acredito que funcionou bem, né? Isso a gente passou para os filhos, nesse relacionamento interpessoal com os filhos. Claro que houveram falhas nos relacionamentos deles, houveram, mas foram escolhas deles, não que a gente possa dizer que foi exemplos da gente, mas enfim, né? Mas nas pessoas então realizadas, por quê? Porque há uma interação da sua vivência interior com a exterior, verdadeiro amadurecimento psicológico, né? Então crianças que crescem vendo o pai agredir a mãe, ou a mãe agredir o pai, né? Hoje em dia já está né, virando rotina muitos casos, né? Hoje até inclusive ontem a Brigada Militar foi chamada numa cidade de Tramandaí ou Osório, uma dessas duas cidades lá, né? Eu li a reportagem hoje. Uma mulher ligou para a brigada dizendo que estava sofrendo agressões por parte do esposo. A brigada foi, chegou lá, os dois estavam machucados, né? Lesões leves, e levaram os dois para a delegacia. Para surpresa, lá na delegacia, o homem tinha gravado a cena. E ela foi presa por... né? Ela vai responder por lesão corporal. Porque o filho também disse, não, o pai só se defendeu. O pai só se defendeu. Né? Para vocês verem a que ponto chega, né? Por isso que muitas vezes as leis, né, precisam ser interpretadas, né? A lei, ela, no direito dela, chamou a brigada foi lá, atendeu a ocorrência para conduzir o casal, ele, né, automaticamente preso por lesão corporal, né, Maria da Penha. E para surpresa dela, ele tinha gravado a cena, né? Antes, quando começaram a discutir, ele já começou a gravar a cena, e ele mostrou a cena para o delegado, né? Então inverteu a situação, né? Claro que isso não é regra, né? Mas enfim, após o autoconhecimento, que propicia a autoaceitação, explora-se o exterior, abrindo-se a experiências e vivências novas e enriquecedoras. É aquela história, gente, que a gente está acostumado, cansado de falar muitas e muitas vezes. Conhece-te a ti mesmo, né? Primeiro você tem que fazer o teu autoconhecimento, para depois colocar em prática esse teu autoconhecimento, para ver se você tem condições de ter uma relação interpessoal com alguém, né? Hoje nós não podemos admitir mais essa história, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, você vai continuar sofrendo assim, vai reencarnar quantas vezes for necessárias, sofrendo, porque você não faz a sua autoaceitação, você não tem o teu autoconhecimento, você não tem condições de um relacionamento interpessoal, porque nem você, né, se conhece pessoalmente. Então, nesse relacionamento interpessoal, começa no eu, para poder exteriorizar, né, o meu amor, o meu afeto, a minha amorosidade pelas criaturas, né, pelo ambiente em que eu vou viver.
em que eu vou estar. Então, primeiro eu tenho que me autoconhecer. A linha do equilíbrio demarca a personalidade sem excentricidades, nem bruscas mudanças, como ocorre entre a exaltação e a depressão, né? Então, essa busca do equilíbrio, né, da personalidade, ela é devagar, né? Ninguém muda da noite para o dia. Claro que nós também mudamos nos relacionamentos. A gente falou aqui, né, que nem as pedras dos rios que são moldadas pelos atritos. Atritos sempre vão ter, né? Sempre vai ter atritos. Porque nós somos seres individuais e temos personalidade individual. Mas aí a aceitação da personalidade do outro é que vai fazer com que nós vamos nos moldando como o diamante, né? Que é uma pedra bruta que se torna a pedra mais cara, né? E bonita. E nós também somos uma pedra cara, rara e bonita para Deus. Talvez não sejamos bonitinhos lá, mas foi o corpo que nos coube nessa encarnação, né? Cabe a nós amá-lo como estamos nesta reencarnação, né? Estamos, né? Nós somos espírito, estamos no momento na carne. Olha a diferença, somos espíritos. Eu não sou o corpo, eu sou o espírito, estou nesse corpo. Olha a diferença. Então, essa autoaceitação, esse autoconhecimento, né? Então, mas daí no comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, olha só, júbilo e tristeza, né? A pessoa alimenta aquela expectativa no outro e de repente vem aquela tristeza, vem, né? No primeiro não, né? No primeiro não a pessoa, né? Na grande maioria dessas situações hoje, né, de feminicídio, de violência contra a mulher, né, tudo começa com um não. E o não, a gente tem que aprender, como dizer, o não começa desde pequeno, desde criança. A criança tem que saber ouvir não e entender por que esse não, né? Não, você não pode frequentar determinado lugar. Não, essa companhia não é própria para você. Não, essa pessoa talvez não seja, né, a ideal para você. Você não pode ficar tanto tempo em frente a uma tela. Você não deve, não pode isso, não pode, né? Mas esse não tem que ter, né, é como se fosse uma justificativa. Não é um não simples, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Mas quando dizer não, esse não tem, né, tem que ser plausível, tem que ser convincente. Não é porque eu não quero, é porque não é bom para você, né? Quando a gente diz, por que não? Porque eu não quero, você não convence. Isso não convence ninguém, nem nós adultos, né? Que eu não quero. Então, esse não tem que vir, né, uma justificativa, porque não é bom para você, porque não vai ser bom para você lá na frente. Porque você já teve essa experiência e não foi bom para você. Ou porque eu já tive essa experiência e não foi bom para mim, né? Então, a júbilo e tristeza, a confiança e a suspeita, né? Aí você confia naquela pessoa e de repente você, né, começa a suspeitar de alguma coisa. Outro dia alguém perguntava, né? Fulano, você não tem ciúme de mim? Não tenho ciúme de você. Então tu não me ama. Eu te amo tanto que eu não tenho ciúme de você. Porque eu te amo, eu não tenho ciúme de você. Olha a diferença, né? O amor sublima a desconfiança, sublima a suspeita, né? O ciúme destrói. O ciúme vai criando um vínculo com espíritos inferiores também e que vão sugerindo, né, cenas na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente cria, né? E quando vê, né, de tanta gente pensar, e aquela coisa,
Pedi e obtereis, né? Bateis, mas é tanto pedir, né? De tanto suspeitar, quando vê, acontece. A desconfiança, né? O amor e a animosidade, né? Já falei então do amor, a pessoa ama, daí a pouco começa a ficar aquela animosidade, aquela situação, né? Constrangedora para ambos. Então tudo isso se confunde, né? No autodescobrimento, e a imaturidade programa um estado de instabilidade, de desdita, conduzindo a quê? A enfermidades emocionais. Aquilo que eu falei, a gente vai ficando enfermo emocionalmente, a gente vai ficando doente da alma. E a doença da alma nada mais é do que a lei da atração. Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro que fala sobre a influência espiritual na nossa vida, né? E a pessoa doente da alma, então vai criando aquela doença, né? Aí passa do amor, já passa a suspeita, da suspeita já passa para o ciúme, do ciúme já vira uma doença, né? É a doença psicológica, a doença da alma. E aí esse relacionamento pode dar certo, pode virar em tragédia, né? Como tem acontecido em muitos casos. Então essas enfermidades emocionais são somatizadas, vai reaparecer na área orgânica com caráter destruidor, né? Então essa doença emocional também acaba o quê? Aparecendo doenças físicas. Então a doença emocional sempre vai afetar um órgão do corpo físico. Sempre. Porque vai somatizando, né? Vai somatizando e vai atraindo, tá? Tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta, que se fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos, compulsivos ou depressivos, né? Olha só, estados obsessivos, compulsivos. Então aquela obsessão, aquela compulsão por alguém, já não é mais amor, né? Já não é mais amor, né? E acaba acontecendo o quê? Né? As tragédias, a perseguição, né? O sono, afeta o sono, afeta a educação dos filhos, afeta, por que não, também a situação financeira da família. Tudo começa, né, naquela suspeita do pensamento que atrai, né? E aí a influência espiritual vem tudo, né? Vem com tudo e a gente acaba começando então essa obsessão compulsão. Na tua ânsia de crescimento, experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa. Então, aquele que ele fala aqui, ó, que a gente tem que botar, né, nessa ânsia de crescimento, primeiro, né, olha para dentro de ti, como eu falei antes, conhece-te a ti mesmo, né? Nós vamos bater sempre nessa tecla, sempre. Não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais, né? É aquela história assim, ó, eu vou te contar porque você é teu amigo, eu vou te contar porque eu vi tal coisa, eu vou te contar porque eu sou teu amigo. Será que é mesmo? Né? Às vezes as nossas amizades, né, são destruidoras. A pessoa se diz tua amiga, se diz, né, alertar, né, dar um conselho, orientar, faz parte. Mas às vezes os ditos amigos, né, vomitam o mau humor contra os demais, né? Aquela pessoa má, aquela pessoa de mal com a vida, né, não quer te ver feliz, porque a felicidade de alguém, né, atrapalha alguém, incomoda. Tem gente que se incomoda com a felicidade alheia. É verdade. Você experimenta chegar no teu local de trabalho amanhã
E dizer, eu tive um fim de semana tão perfeito, tão bom, né? Meu esposo, minha esposa, minha família, a gente foi tão bem, né? Alguém vai, que bom, dali a pouco alguém, né, já começa a meter uns raiozinhos, né? Aqueles raiozinhos assim de inveja, né? Porque teve um final de semana triste, porque não teve isso, porque não teve, né? Cuidado. Tem que ter esse cuidado para quem realmente são os nossos amigos, né? Aqueles que querem realmente o nosso bem ou aqueles que invejam a nossa vida. Então esse cuidado também a gente tem que ter. Tem um ditado que diz, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Então também não precisa ficar falando, né? Contando muitas coisas da tua vida. Se você vai falar, vai conversar, né? Escolha a pessoa que torce por você. Ai, que bom! Eu fico feliz de saber que você está bem, que você teve um final de semana bom, né? Fico feliz que você encontrou pessoas, né, que se afinizam, que compartilham da mesma alegria que você. Que bom! Né? Permanece cortês, para que não seja o seu estado bilioso a dizer como te comportares, né? Estado bilioso vem, né? A gente sabe, tem a bilis, né? Nossa bilis, né, é um órgão que tem ácido, né? O ácido da bilis. Né? Então, o estado bilioso, aquela pessoa ácida, né? Cuidado com esse estado bilioso, né? Não seja não te transformes em personalidade reatora, aquela que está sempre reagindo quando poderia e deveria agir, né? Reagindo, né? Então a pessoa está sempre na retranca, né? Nada está bom, né? Aquilo que eu falei, que eu acabei antecipando aqui, né, a fala dessa frase, né? Aquela pessoa que está reagindo, né? Como eu disse, a felicidade do outro me incomoda, porque eu não sou feliz, ou porque eu não fui feliz no meu casamento, ou não fui feliz nos meus relacionamentos, eu não sou feliz no meu trabalho, né? Trabalho por obrigação, não por amor. Mas se você está na profissão que você está, você escolheu, né? Nós temos N opções de escolha de profissionalizarmos, né? É difícil, é complicado. Não existe trabalho bom, né? Existe o trabalho, existe a lei do trabalho. Deus nos deu a lei do trabalho. Você está no meio que você pediu. Você está fazendo aquilo que tu te capacitou para isso. Se está ruim, te capacita para outra coisa. Mas não seja aquele ser reagente, que nada está bom. O mundo está contra mim. As pessoas são contra mim. Não, é você que está reagindo contra as pessoas. É você que está reagindo, né? Alimentando-se de um passado. Não estamos aqui para nos alimentar do passado, do presente para fazer um futuro melhor. É daqui para frente. O que passou, passou. Aprendemos com os erros, aprendemos. Não aprendemos, mas não vamos repeti-los. Vamos nos esforçar mais, para amar mais, para servir mais, para perdoar mais, para agir e não reagir. É isso que ele fala aqui, o Divaldo, né? João de Andes deixa bem claro. Não é reagir, é agir diante da dificuldade. É agir diante do amor, com mais amor. É agir diante do perdão, com mais perdão. Atuação e reação traduzem como essa, interiormente. Olha o que ele fala, ó. Atuação, ação ou reação vai demonstrar quem você realmente é, né? Por isso que diz, né, que às vezes as aparências enganam, né? As aparências às vezes enganam. É bonitinho, né? Ou aquela pessoa, né, toda bondosa, tudo isso, aquilo no local de trabalho, na rua, em casa, um carrasco. Ou uma carrasca, né? Com o esposo, com os filhos.
Assim não desperdice energias mascarando-te. Antes, aplica-as em contínuo trabalho de autoaprimoramento, de crescimento interior e até exteriorizares as conquistas em simpatia, cordialidade e amor. Olha só. Simpatia, cordialidade e amor. Será que é tão difícil ser assim? Será que é impossível ser assim? Não, não é. Jesus foi tudo isso. Jesus usava de simpatia para com os doutores da lei, né? Para os guardas romanos, para os doentes, para todos aqueles que cruzavam o seu caminho, né? Qual a pretensão de modificar o mundo e fazê-lo girar como te aprouver é alucinação. Então o mundo não está girando da maneira que eu quero. Isso é alucinação, né? O mundo não está contra mim, sou eu que estou alucinado. As pessoas não estão contra mim. O chefe não está contra mim. A esposa não está contra mim. E assim por diante. Então nós temos que cuidar dessa alucinação, porque ela acaba virando aquela obsessão, aquela compulsão, né? Aquela obsessão por aquela pessoa. Sem você eu não vou ser feliz. Como se a felicidade fosse, né, alguém. Não, a felicidade é um estado íntimo da alma. A felicidade é aquilo que eu falei antes: simpatia, cordialidade, amor. Isso é felicidade. Tolerância. Com aprofundamento no seu eu espiritual, a saúde plena será tua amiga na grande proposta que te leva em busca da realização pessoal e humana. Então, se eu quero ter uma realização pessoal, uma relação humana, né? É essa busca interior. Jesus nunca se amesquinhou diante dos falsamente poderosos, ou de classe e economia mais expressivas. Tampouco se tornou prepotente diante dos fracos e sofredores. A linha de equilíbrio entre o seu interior e o exterior demonstrou a sua superioridade moral. E é isso que ele nos pede aqui, que nós tenhamos essa superioridade moral diante das dificuldades, nos relacionamentos interpessoais, né? No conhece a ti mesmo. Na hora de pedir alguma coisa a Deus, na hora de pedir alguma coisa aos benfeitores espirituais para nos incluir, sejamos honestos conosco mesmos, né? Antes de dar a tua oferenda, vai e reconcilia-te com teus inimigos, né? Como eu disse, não adianta ser aquela pessoa amorosa para os outros e carrasco em casa, ou carrasco com os teus subordinados, né? Eu tenho uma empresa, eu sou chefe de um setor e eu sou o carrasco, né? Ninguém gosta de ti lá porque, né? Você tem que ser respeitado pelo amor que você demonstra, não pela tua superioridade hierárquica. Nunca me esqueço, uma vez uma colega chegou e disse para um comandante da brigada ali: o senhor é respeitado pelo posto que o senhor usa, não pelo homem que o senhor é, que o senhor deveria ser, né? Ele realmente era um carrasco para nós lá, né? Para os seus subordinados. E ela disse para ele, bem na cara dele, disse, né? O senhor só é respeitado pelo posto que o senhor tem na corporação. O senhor não tem Deus. Ela disse assim: o senhor não tem Deus no seu coração. Hoje ela já desencarnou, finada Lisiane, né? E ela disse para ele, ela disse: eu não tenho mais nada a perder, eu tenho lúpus, eu sei que vou morrer de uma hora para outra, né? E ela foi lá e disse na cara dele. Ele humilhou os subordinados lá em frente à tropa e tal, né? Os oficiais lá, que eram subordinados a ele, né? Lógico. E ela foi lá e disse na lata dele, como diz o gaúcho, né? O senhor é respeitado pelo posto que o senhor ocupa. O senhor não tem Deus no seu coração. E nós temos Deus no nosso coração? Nós somos respeitados pelo quê? Pela autoridade paternal, pela autoridade maternal, né? Ou pelo amor que nós externamos nos nossos relacionamentos interpessoais?
Quando ele fala que em saúde, né, emocional, saúde psicossocial, psicoemocional, né? Esse livro é muito bom, ó, livro Momentos de Saúde, tá, do Divaldo. Quem tiver a oportunidade de ler, puder comprar, né? Então, Jesus sempre mostrou, porque ele tinha espiritual e intelectual, o que o torna modelo sobre todos os aspectos para todos nós. Exemplo de perfeita maturidade psicológica, porque era plenificador. Jesus, né? Então, Jesus era pleno. Foi o nosso exemplo, foi o nosso modelo. Sigamos-lo. Eu sei que não é fácil seguir. Eu sei que não é fácil. Né? As dificuldades, as redes sociais, hoje você abre, né? É briga, é política, é briga por isso, é briga por aquilo, é briga, né? Tanta coisa, né? A gente não sabe mais em quem acreditar. Inteligência artificial está criando coisas aí que a gente já não sabe mais o que é real, o que não é, né? Mas a doutrina espírita nos mostra a luz da razão. Não percamos a nossa fé, não percamos a nossa razão, não nos deixemos abater, não deixemos essas influências exteriores afetar o nosso relacionamento interpessoal. É disso que esse livro fala, tá? Nada que vem de fora pode ou deve afetar o nosso relacionamento interpessoal, tá, gente? Porque a nossa saúde, nosso amadurecimento psicológico depende de cada um, do eu interior. Espero que tenha deixado essa mensagem, tá? Espero que possamos sair daqui um pouquinho melhores, pensando um pouquinho mais sobre o que realmente estamos fazendo nos nossos relacionamentos interpessoais. Certo, gente? Então foi uma alegria para nós trazer esse tema. Tudo que eu leio, eu gosto de compartilhar. Eu sou assim, meus livros são tudo riscado. Eu pego uma caneta, vou lendo um livro e vou riscando, né? E aí quando surge a escala, né, a gente, tem uma palestra para te fazer. Já vou lá no livro, já tenho um tema pronto já. Né? E no celular não é diferente, vai recebendo os textos, a gente vai salvando numa pastinha aqui, sempre tem. Então é isso, é compartilhar conhecimento, é compartilhar, né, as nossas emoções. Isso toca o nosso coração. Por que eu trouxe esse texto? Porque me fez realmente pensar, né, no meu relacionamento interpessoal, da minha família, dos meus filhos, meus netos hoje, tal, né, das pessoas que estão acerca de mim. Então eu quis compartilhar para todos nós isso aqui hoje, tá? Porque tocou o meu coração e com certeza depois que eu li essa obra, muita coisa mudou dentro de mim, tá? Então por isso que eu sugiro, quem puder adquirir esse livro, quem puder lê-lo, quem quiser baixar, hoje pode baixar na internet também, tá? O nome do livro, vou dizer mais uma vez, é Momentos de Saúde, do Espírito Joana de Anjos, ditado de Divaldo Franco. Certo, meus irmãos? Coloquemos então na melhor forma para fazer a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade de crescimento interior. Mestre Jesus, com a certeza que temos muito a agradecer, colocamos-nos nesta posição de servidores do Cristo, servidores de Deus nosso Pai, da espiritualidade amiga que nos assiste e nos convida a cada dia à renovação. Obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação junto daqueles a quem precisamos nos relacionar, daqueles a quem nós te pedimos, Senhor, para estar junto de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que nos destes. E assim encerramos esta primeira parte dos nossos trabalhos da noite com o sentimento de gratidão no nosso coração. Que assim seja. Graças a Deus.